uma das maiores e mais diversificadas produtoras de papel e celulose do mundo. Com 18 fábricas no Brasil, Canadá, Estados Unidos e França, produz mais de 10 milhões de toneladas de papel e celulose por ano, sendo reconhecida por suas inovações e investimento em ESG. No Talk Celulose de hoje, eu vou conversar com Sabrina de Branco, vice-presidente global de sustentabilidade da Paper Excellence. Eu sou o Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Celulose. Sejam bem-vindos ao Talk Celulose. Sabrina, obrigado pela nossa conversa de hoje. Oi, Felipe, obrigada. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar falando com você e com o pessoal aí pelo Talk Celulose, né, com o Ticho Online. Obrigada mesmo pelo convite. Legal, bacana. Sabrina, a Paper Excellence conquistou recentemente aí o prêmio BC Cleantech Awards 2023 no Canadá, né, na categoria Empresa Pioneira do Ano, por impulsionar a inovação da tecnologia limpa como solução sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa premiação e as ações da companhia a nível global nesse sentido. Legal, Felipe. Então, esse prêmio, ele ressalta todo o esforço que a Paper tem feito no sentido de inovar em seus processos, né? Não somente na questão da descarbonização das operações, mas também de forma a tentar inovar para oferecer ao mercado produtos mais sustentáveis. Nesse prêmio, particularmente, nós concorremos com grandes empresas que também têm se destacado bastante nesse sentido, como, por exemplo, a Shell, a Copper Mountain, o Porto de Vancouver, a Fortis BC e várias outras empresas que atuam, né, no Canadá. E nós fomos selecionados como vencedores do prêmio, o que mostra que nós estamos no caminho certo. Em relação às ações que levaram a essa premiação, a esse reconhecimento, é que desde a década de 90 a gente conseguiu reduzir no Canadá em cerca de 70% as nossas emissões de carbono, né, e com o projeto BC, Clean BC, nós acreditamos que essa redução vai ser ainda maior. A gente tem investido em equipamentos, em melhorias de processos, e nossa estimativa é de que a gente ainda consiga reduzir no Canadá mais 17% das nossas emissões, né, o que representa aí aproximadamente 32 mil toneladas de dióxido de carbono equivalentes, que nós vamos retirar ao ano, né, da atmosfera. Então, é um número expressivo. Fora isso, a gente está com vários projetos em andamento, né, projetos relacionados ao mercado de carbono, estamos pesquisando a produção de combustível alternativo para substituir o gás natural nos fornos de cal, na produção do craft. Temos implantado inteligência artificial para redução das emissões de combustíveis fósseis por meio de implantação de controles avançados de processo. Nós temos pesquisado também sobre novas tecnologias de eficiência energética, além de desenvolver produtos neutros em carbono. Então, hoje, nós temos feito um grande esforço para pesquisar e investir em produtos que possam principalmente ser alternativas aí para o plástico de uso único, né, que é o plástico descartável. Então, por exemplo, embalagens de alimentos, né, que na maior parte das vezes é feito com plástico, até por conta de toda a questão de higiene, enfim, e de durabilidade, de resistência. A gente está desenvolvendo embalagens de celulose que possam substituir esse plástico, né? Então, temos algumas fábricas nossas que já estão trabalhando com isso e outras fábricas que estão sendo adequadas para conseguir fazer esse tipo de produto. Além do que, a gente também está investindo bastante no reaproveitamento de papel reciclável, né? No Canadá tem um volume muito grande de papel que é mandado para fora, ele não tem uso ali dentro do Canadá, então não gera nenhuma receita com valor agregado para o Canadá. Então nós estamos adaptando uma fábrica nossa lá para poder trabalhar com isso, em vez de utilizar a fibra de madeira, utilizar o papel reciclável. Então essas são algumas das ações, tem várias ações aí em andamento. Legal, que legal, Sabrina. Então essas ações são tanto na área de celulose quanto na área de papel também, na fabricação de papel também lá no Canadá. Isso, exatamente. Bacana. Hoje, só a título de curiosidade, no Canadá, vocês têm quantas plantas? Em operação, a gente tem hoje, que já eram da Paper, 5 fábricas, né?
Mas nós adquirimos agora em março a Resolute, que é uma empresa grande no Canadá, e aí tem várias instalações espalhadas pelo Canadá e também tem nos Estados Unidos, e a Donta, que nós concluímos a aquisição no final de 2021, que é uma empresa também que está completando aí 175 anos esse ano. A Donta, ela também tem operações no Canadá, é mais nos Estados Unidos, mas tem operações também no Canadá, então são várias plantas, no fundo, se for considerar como plantas, né, independente de se são fábricas ou outras atividades, são mais de 50 espalhadas aí na América do Norte. Que legal, bacana, Sabrina. E aqui no Brasil, Sabrina, a Eldorado possui lá a usina Onça Pintada, né? Que produz a energia a partir da biomassa processada. Como é que está a visão da Paper com relação à energia limpa aqui no Brasil? Então, o nosso setor, ele, por si só, ele já tem vários diferenciais, né, em relação à sustentabilidade. A começar aí pelo plantio das florestas para fins industriais, né, que são florestas que na maior parte das vezes têm certificações internacionais, então que garante que esse plantio está sendo feito da forma adequada, respeitando aí o meio ambiente, que não está havendo nenhum tipo de desmatamento. Então, já é um setor que prima muito pela sustentabilidade. Além disso, essas árvores, elas absorvem carbono da atmosfera, contribuem com a redução do aquecimento global, e a própria circularidade, ela está presente nas nossas atividades, né? No caso, se a gente for considerar aí a madeira, ela é aproveitada praticamente por completo no nosso processo produtivo, até mesmo os resíduos e as raízes, né? Que seriam coisas que poderiam ficar ali como resíduo pós-colheita. No caso da usina Onça Pintada, em Três Lagoas, essas raízes são reaproveitadas, né? Em vez de ficar no campo, elas são utilizadas para a produção de energia. Então, é um processo que utiliza a madeira, assim, 100% dela em todo o processo produtivo. E ao redor do mundo, a gente tem investido muito na questão da energia renovável, né? Nossas fábricas variam aí entre 70% e 96% de uso de energia renovável nos processos. Algumas delas são autossuficientes em energia limpa e ainda geram excedente, né, que vai para o grid. E se nós olharmos aí para todas as fábricas de papel e celulose do Brasil e quanto elas geram de energia verde, inclusive excedente também para a rede nacional, nós estamos falando de um negócio extremamente importante e sustentável, que pode contribuir muito com as metas de descarbonização do país. Né? Eu só queria aqui colocar um alerta, né? Eu tenho acompanhado algumas discussões fora, principalmente na Europa, e tem acontecido discussões no sentido de cogitar que a biomassa não seja mais classificada como fonte de energia renovável. Para o Brasil, isso seria um retrocesso significativo. Né? As empresas aqui, a biomassa, ela representa, acredito que em média 9% das fontes de energia renovável do país, né, e tem potencial para ser muito mais do que isso. As empresas de celulose estão investindo muito nos seus processos para produzir cada vez mais energia limpa a partir da biomassa. O que eu entendo que esses países estão preocupados é com a questão do desmatamento. A gente fala assim, se for considerada energia renovável, o pessoal vai desmatar mais para ter mais energia para vender, né? Mas aí não é o nosso caso. As empresas de papel e celulose, como eu falei, elas são certificadas pelo FSC, pelo PFC, então todo o manejo é acompanhado, né? São florestas plantadas com esse objetivo industrial, né? Nós não desmatamos florestas, então é preciso que tenha uma atenção especial aí, principalmente dos formadores de políticas, né, públicas, para que eles não permitam que esse tipo de discussão chegue aqui, porque seria realmente um retrocesso não só para o setor de papel e celulose, mas como para o setor de cana, né, que também gera aí a biomassa. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes essas questões vão ganhando força e acabam atrapalhando o crescimento do setor e acabam atrapalhando as metas de descarbonização do país, né? Imagina, se retirar isso das fontes de energia renovável, aí é quanto para trás, né? O país ainda tem que voltar. Gigante, né? Exatamente. Então, aproveito essa pergunta para trazer esse alerta também, para a gente, né, ficar bem atento. E na Europa, há 20 dias atrás, eu estava participando de um congresso na Alemanha, mais focado para a área de papel ticho, né?
E o grande questionamento ali, a grande indagação de todo mundo foi com relação à matriz energética mesmo, né? Por conta até do gás hoje, né? Da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então eles estão tentando buscar outras matrizes energéticas, né? Então eles vão meio contramão ao que eles estão precisando hoje em dia lá, né? A situação já em vários sentidos. Exatamente. Estão tendo várias discussões e a gente percebe isso, né? A própria questão do Acordo de Paris, aquelas metas todas, aí quando a gente vai olhar para os números deles e o que está sendo feito, tá um pouquinho na contramão, também acho, mas ao mesmo tempo eles criam várias políticas importantes que acabam afetando todo o mercado, porque todo mundo, de alguma forma, ou vende para a Europa, ou produz alguma coisa na Europa e precisa trazer para cá. Então, acabam afetando todo mundo. Por isso que a gente tem que estar alerta, não só para as discussões no Brasil, como para essas discussões internacionais. Exatamente. Certeza. Legal, Sabrina, bacana. E ainda dentro da agenda ESG, Sabrina, além dessa parte de energia limpa, né, quais são as iniciativas da Paper Excellence com relação a ESG? Nós temos uma série de iniciativas assim, bem interessantes em andamento, né? Como eu falei, algumas das empresas que nós adquirimos, elas já são bem consolidadas, antigas, e tem várias iniciativas em andamento que são bem bacanas, né? Não só em relação às questões ambientais, mas também em relação às questões sociais, né, tanto internas como o desenvolvimento de programas de saúde e segurança do trabalhador, programas de diversidade e inclusão. Nós temos nessas empresas programas de diversidade e inclusão que estão olhando muito, não só para as questões da mulher e de como que a mulher pode estar melhor posicionada dentro das empresas, mas principalmente lá no caso do Canadá, a inserção dos povos indígenas, né? Nós temos parcerias importantes com os povos indígenas do Canadá, não só no sentido de relacionamento ali enquanto vizinhos, né? Nós temos, claro, apoios que nós fazemos, como bolsas de estudo, e apoio a várias iniciativas importantes para eles, culturais, né? Sociais, mas eles estão inseridos na nossa cadeia produtiva. Então, hoje, nós temos os índios como fornecedores, né? Esses povos indígenas, alguns grupos de povos indígenas do Canadá são nossos fornecedores de fibra, de resíduos, né? Nós utilizamos muitos resíduos de madeira no Canadá. Então, eles vendem para outros, né? E aí, por exemplo, para serrarias, e aí as serrarias utilizam aquela madeira bruta e o resíduo disso é que vai para o nosso processo produtivo, mas também compramos a fibra diretamente deles, então nós temos hoje, para você ter uma ideia, uma política de fornecimento de fibra que tem uma parte específica para essas relações com os povos indígenas, e nós temos tentado ampliar, nós estamos avaliando vários outros grupos para ver se eles conseguem também fornecer para a gente, né? Eles detêm ali o controle de boa parte das terras no Canadá, então eles são parceiros fundamentais para nós, né? E nós temos no Canadá uma gerente de relações com povos indígenas que ela conversa o tempo todo com eles e ela descobriu que eles também têm muito interesse em trabalhar nas fábricas. E a gente não imaginava, né? A gente sabia do interesse em fornecer a fibra. Mas agora que a gente sabe do interesse, eles disseram que principalmente as pessoas mais jovens, eles gostariam de trabalhar também nos processos industriais. Então nós estamos agora fazendo um programa dentro do programa de diversidade e inclusão, focado em qualificar essas pessoas nas áreas técnicas, né? Então, trazer eles para conhecer mais o nosso processo produtivo, para estudar sobre isso, para que eles possam também ser inseridos nessas vagas dentro das fábricas. Então, tem sido um trabalho bacana. E a gente está começando agora, vai começar provavelmente agora em maio, um projeto para definir a estratégia global de sustentabilidade do grupo inteiro, né, do grupo Paper Excellence no mundo. Então, todas essas empresas estão se juntando, são empresas diferentes, cada uma vem com a sua bagagem, cada uma está num nível diferente de maturidade em relação à sustentabilidade, mas todas elas com iniciativas muito interessantes. E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai medir, vai ver assim, que pé que nós estamos, né? E como que uma empresa nossa pode ser benchmarking para outra. Legal. O que o mercado está fazendo que a gente também consegue fazer. E aí nós vamos abrir um processo participativo. A gente vai entrevistar tanto trabalhadores das nossas empresas, quanto fornecedores,
clientes, para entender como que nós, enquanto fornecedores desses clientes, podemos contribuir com as estratégias deles, de sustentabilidade, com as metas globais deles, né? E vamos ouvir também governo, ONGs, bancos, enfim, nós vamos tentar ouvir o máximo de stakeholders, assim, importantes para nós, para a gente fazer um participativo e entender quais são os pilares que a gente tem que endereçar com prioridade dentro do grupo. Aí, uma vez que a gente definir esses pilares principais, eles vão nortear nossos trabalhos, mas considerando que cada empresa dessa atua num território totalmente diferente, com legislações diferentes, né, cenários diferentes, então nós vamos fazer o seguinte, cada empresa vai fazer o seu próprio roadmap para os próximos 5 anos. Legal. Vai respeitar os pilares, que são pilares globais, mas fazendo seus próprios projetos, dentro do que elas conseguem alcançar. Né? E aí sim nós vamos definir nossas metas globais, porque uma preocupação muito grande do nosso acionista, né, que ele sempre fala para a gente ter muito cuidado, é em não divulgar coisas que a gente não tem certeza se vai conseguir cumprir. Então a gente vai passo a passo, vamos entender exatamente o que pode ser feito para a gente contribuir com as metas, né, do mundo, claro, e aí depois disso a gente vai entender aonde que o nosso braço alcança, e aí sim nós vamos divulgar qualquer tipo de compromisso global, principalmente aí com esse receio todo do que tem acontecido em relação ao greenwashing, né, as empresas se empolgaram, elas querem realmente contribuir, mas acabam divulgando metas que elas têm a meta, mas elas não sabem como vão chegar lá. A gente quer fazer um caminho meio contrário, a gente quer primeiro entender o que pode ser uma meta, ver como que a gente pode chegar lá, e quando a gente tiver certeza que a gente tem todos os recursos necessários, aí nós vamos divulgar alguma meta. Por isso que a gente não tem falado muito sobre metas globais por agora, porque a gente está nesse processo de construção. Que legal, bem interessante. Interessante também que vai ser respeitado a regionalidade de cada companhia, vamos dizer assim, né? Porque não adianta você, que nem você falou, são legislações diferentes, são culturas diferentes, né? Não dá para você globalizar de forma geral, né? Você tem Exatamente. Que trazendo por região. É o que a gente fala, né? Usa sempre aquela frase do pensar global e agir local, né? A gente sabe que tem que ter um norte, né? Não dá para cada empresa atirar para lados diferentes, mas também a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote e achar que dá para fazer as mesmas coisas, porque são bem distintas, né? Sim, com certeza. Legal, Sabrina, bacana. E Sabrina, aqui no Brasil, né, a Paper Excellence vive um processo de decisão sobre o controle da Eldorado Celulose, né? Depois de ter vencido aí a arbitragem contra a JF, assim que esse processo for concluído, né, e parece que está por ser, vocês pretendem aí investir 16 bilhões de reais na expansão da planta ali de Três Lagoas. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desses planos, como é que está, né, toda essa estrutura de investimento, assim que realmente vocês, né, tiverem acesso aí à vitória nesse processo. Olha, nós estamos bem confiantes, né? A gente sabe que já essa situação se estende por muitos anos, mas por todo o processo, né, que a gente já viveu até aqui, e nós conseguimos vencer a arbitragem, vencemos o processo judicial, então, assim, em nenhum momento nós perdemos nenhuma questão, então isso nos traz ainda uma confiança muito forte, né, e a gente acredita que a justiça brasileira vai resolver isso, né, em breve. E nós estamos bem ansiosos para assumir o controle da Eldorado, né? Porque nossos planos são ambiciosos para essa empresa. É uma empresa muito boa, que performa muito bem. A gente sabe que as pessoas que estão lá, que trabalham lá, né, estão muito comprometidas com os resultados da empresa. Mas nós temos planos, claro, de crescimento, né, para essa planta. Então, nossa expectativa é investir cerca de 16 bilhões, né, de reais nessas operações. E a ideia não é somente ampliar a planta, né, para aumentar a produção para 2,5 milhões de toneladas ano, e só isso vai gerar aí mais 2.600 empregos diretos naquela região, mas nós pretendemos também investir na formação de novas florestas, né, em parceria com os produtores da região, porque vão ser necessárias, né,
mais florestas para a gente ter a matéria-prima que a gente precisa para aumentar essa produção, mas também nós vamos investir em processos logísticos, né, mais limpos, mais eficientes. Então, nós já temos um planejamento feito, né, ao longo desses anos que a gente tem aguardado a decisão judicial, a gente tem feito vários planos, a gente já tem muita coisa pronta de como que a gente gostaria que fosse, né? Então temos estudos de viabilidade, a gente tem bastante coisa já feita e bem encaminhada aí para quando a gente assumir o controle da Eldorado, a gente ter várias boas notícias pela frente. Que legal, Sabrina. Bacana, maravilha. Sabrina, antes das suas considerações finais, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela sua participação, né? Muito obrigado. Acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente por tudo aí que você contou para a gente. Parabéns, né, pelo que vocês vêm desenvolvendo. E foi um prazer muito grande fazer esse bate-papo contigo hoje. Felipe, eu que agradeço mais uma vez, gostei muito do nosso bate-papo, né? Em breve a gente vai ter várias novidades pela frente. Como eu falei, assim que a gente começar esse processo de definir a estratégia global, várias coisas bacanas vão surgir, né? E a gente vai ter muitos outros bate-papos bacanas aí pela frente. Bom, então a gente se coloca à disposição. Sempre que você achar que tem algum assunto legal, que a gente possa contribuir, nós estamos à sua disposição, tá bom? E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Legal, Sabrina, eu que agradeço. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.